Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer uma divisão nesse vídeo que já está colocado no meu canal inteiro, que ele fala da legislação pedagógica, né, de todos os materiais pedagógicos. Então eu falei de todos eles que tinha relevância, mais a BNCC. Porém, a BNCC está bem especificado em relação aos direitos de aprendizagem. Então eu vou deixar com vocês aqui somente a parte dos direitos de aprendizagem. Se alguém quiser ver o vídeo inteiro, eu vou deixar também aqui o link para vocês acessarem, tá bom? Bom vídeo para vocês. Eu quero trazer aqui para vocês, então, agora um pouquinho da BNCC, que é de 2017 e que é o último documento, enfim, né, que foi publicado e que traz aí algumas mudanças na educação infantil. Então, todo, né, o RCN até 2017 ele era o carro-chefe, né, vamos dizer assim, das questões pedagógicas na educação infantil. A partir da publicação da BNCC, a gente começa a olhar para a BNCC, mas volto a lembrar, eu acho de extrema importância. Não dá para descartar, não dá para deixar de ler os RCNs, os 3 volumes. São de extrema importância para todo educador, para todo professor, conhecer o histórico da educação infantil, compreender, inclusive chegar numa BNCC e compreender. Porque se a gente comparar, né, a BNCC ela é muito mais enxuta, vamos dizer assim, do que aqueles referenciais, né? Se eu não me engano, são 20 e poucas páginas da BNCC que tratam da educação infantil. As outras 500 falam do ensino fundamental, só para vocês terem uma ideia. Porém, são 20 páginas muito, muito densas, que para a compreensão delas a gente precisa ter uma bagagem de todas essas coisas anteriores, senão fica muito vago mesmo, tá bom? Bom, é, tem várias coisas para destacar na BNCC, como eu disse para vocês, mas eu preferi trazer algumas coisas mais significativas que não dá para não falar, que são os direitos de aprendizagem. Então, a gente, né, foi introduzido aí os direitos de aprendizagem, e aí a gente vai ter uma questão interessante. Pela primeira vez, né, depois daquele documento que fala, né, as crianças têm direito a, lembra que eu falei agora há pouco? Aqui a BNCC ela reafirma isso e coloca os direitos de aprendizagem, são 6 direitos de aprendizagem que vão procurar garantir uma educação infantil nas quais as crianças, desde os bebês até os maiores, podem ter um desenvolvimento, como que eu vou dizer, integral de verdade, né? O que que é desenvolvimento integral, né? Ó, construir significações sobre si mesmo e os outros, sobre o mundo social e natural, as exigências fundamentais para a vida contemporânea, tá certo? Então essa é a ideia, beleza? Vamos então caminhando aqui. Esses são os 6 direitos de aprendizagem, veja. O brincar, conviver, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Todos esses direitos, né, eles são integrados. Eu acho muito difícil você conseguir trabalhar ou pensar neles de forma separada, tá? Porque a educação infantil, né, ela é integrada, né? E então a gente tem uma vantagem em relação à educação infantil, que a gente já conseguiu construir isso com os eixos, e a BNCC ela vai reforçar ainda mais. A gente vai forçar, vamos dizer assim, entre aspas, né, um trabalho interdisciplinar, obrigatoriamente falando, né, quase que impossível. O professor não consegue separar muitos conteúdos, né, mesmo que ele queira às vezes, tá certo? Isso é importantíssimo. Bom, aqui, ó, então, o conviver, né? Conviver básico, como o próprio nome já diz, a ideia de utilizar diferentes linguagens, ampliar o conhecimento que ele já tem e conhecer o conhecimento do outro, né? E aí ele começa as relações da vida social, respeito à cultura, diferenças, diversidade. Então aqui entra muito, né, a questão da diversidade, sobretudo, das culturas diversas. É importante a gente saber que essas coisas trabalhadas na escola, elas são trabalhadas como? Tudo de forma lúdica, tudo de forma através das brincadeiras, né? Através de apresentação de coisas para as crianças. Então você vai apresentar, né, sei lá, comidas típicas de outros lugares, a linguagem de uma determinada região, enfim, a infinidade de coisas
onde as crianças vão acostumando, né, a conviver em sociedade de uma forma saudável, tá certo? O participar, né, aí vem essa questão, né, participar ativamente, isso é de extrema importância. Como eu disse, até pouco tempo atrás, aí uma década atrás, ou, né, sei lá, se bobear, dependendo do lugar, até hoje ainda, às vezes o adulto olha ainda para a criança como um ser quase inanimado, né, que está ali passivo, né, uma tábua rasa que precisa ser preenchida por conhecimento, né, e aqui a ideia de participar ativamente, junto com os adultos e outras crianças. Veja, olha o que eles colocam, tá? Esse texto é de lá, não foi eu que inventei, não. Do planejamento da gestão da escola. Ah, mas esses caras estão ficando maluco. Como é que uma criança de 3, 4 anos vai participar do planejamento de gestão da escola? Pois é. Eu é que faço essa pergunta. Uma criança não é capaz de emitir os seus sentimentos, os seus desejos em relação à escola, em relação às aulas, em relação aos brinquedos que ela tem lá, enfim, né? Então, ouvir a criança, o participar aqui, ele traz definitivamente a questão do protagonismo da criança dentro da escola de educação infantil, né? Então, o que é fundamental para desenvolver uma vida mais cotidiana no sentido de cidadania, né? Então, é aqui que a criança vai poder se expressar de forma, participar de forma ativa e ver que o que ela está dizendo, o que ela está falando, as suas ideias, de alguma maneira, são articuladas com o ambiente, né, que ela vive. Então, ela gosta de uma coisa, ela justifica aquilo. Então, começa aqui um trabalho muito forte de formação de cidadania, de participação ativa nas coisas da sociedade. Se a gente não permite isso aqui, a gente já está contribuindo desde a educação infantil para a formação de um alienado futuramente, né? Então é uma questão de extrema importância. Explorar, né, um outro, né, que aí é explorar tudo, né, gestos, movimentos, palavras, emoções, transformações, e aí vem todas aquelas questões. E aqui, né, só um adendo, né, a gente não precisa construir coisas artificiais para serem exploradas na escola, gente, né? Eu sei que tem coisas maravilhosas, aqueles negócio sensorial lá que tem, com um monte de coisa, isso é legalzinho para os bebês, para os menores. Você concentra ali uma certa segurança no mesmo lugar, onde a criança pode sentir e ter várias sensações. Mas veja, dentro de um ambiente escolar, e aí eu falo, né, dentro do espaço da escola, no jardim da escola, na entrada, na quadra, na calçada, no entorno, a gente tem um monte de coisa da vida real, onde as crianças podem explorar, né? Explorar com mais sentido, com mais significado também. E por aí vai. Inclusive fala aqui da questão, né, da ciência, da tecnologia, tem tudo isso também que a gente não pode desprezar, sobretudo para essa geração de crianças que são nativas digitais aí, e que tem já um conhecimento tecnológico significativo por uma questão óbvia. Eles nasceram dentro disso, né? Isso faz parte do cotidiano da vida deles fora da escola. Então precisa também de alguma medida fazer parte dentro da escola também. O expressar-se, né, de novo, né, vem aí a ideia, né, da criança ser ouvida. Veja, né, ela poder falar, ela poder dizer os seus sentimentos, ela poder entender o que está acontecendo com ela está com raiva, ela está triste, né, ela está sem saber o que fazer, né, ela não sabe o que ela está sentindo e você vai ajudar ela a descobrir e por aí vai, né? Então, essa expressão também não se dá pela oralidade exclusivamente, mas a expressão ela se dá muito mais, inclusive, pelos movimentos e pelas expressões faciais, pelas expressões corporais, vamos dizer assim. Então, tudo isso são questões a serem observadas e tratadas e como direito, tá? Então, isso é importante. Conhecer-se, né? Construir sua identidade pessoal, cultural, então, esse respeito, né? Primeiro ela se conhecer, saber quem ela é, saber qual é o papel dela no mundo, saber que ela é respeitada e que ela precisa respeitar. Então, tudo isso é muito importante, os cuidados com o corpo e por aí vai. Bom, e por fim eu deixei aqui o brincar, porque o brincar
é, o brincar ele é um dos direitos que a gente tem de, né, como eu vou dizer assim, ele perpassa, né, por todos os outros, porque o brincar é a forma pela qual as crianças conhecem o mundo e aprendem a viver, conviver, conhecer, explorar, né, e, né, participar e brincar. Então, o brincar para mim aqui eu coloquei numa situação que ele é o meio pelo qual todos os outros direitos vão ocorrer, né? E o brincar pelo brincar, né? O brincar de faz de conta, o brincar livre, como a gente costuma dizer, livre para a criança, mas sempre é óbvio, né? Sob o olhar muito atento do professor, do educador, que neste brincar vai poder saber e compreender o que está acontecendo com cada uma das crianças e o que ela precisa fazer para ajudar essa criança a se desenvolver melhor, né? Então é interessante a gente aprender também perceber essas situações. Não é largar a criança brincando lá e esquecer, né, o que está acontecendo. Isso não faz sentido, né? E esse brincar aqui, né, na luta por uma educação infantil de qualidade, na luta pelo reconhecimento da qualidade da educação infantil, ele precisa sempre, gente, ser explicado para as famílias, né, que são leigas, né, do que você está fazendo, que aquele brincar ali não é aleatório, que você planejou aquele ambiente, aquela situação, que você está observando para saber o que, que precisa melhorar para aquela criança, o que você vai proporcionar da próxima vez e por aí vai. Senão as mães saem falando, eu levo lá na escolinha só para brincar, né? Por favor, né? A gente é muito, né? A responsabilidade de acabar com esse discurso leigo, né? De boteco das famílias é nossa. Nós precisamos acabar com esse discurso como, né, formando as famílias, informando as famílias, né? E agora, com essa situação de aula mais assim remota, talvez seja até uma oportunidade para a gente intensificar essa formação nesse sentido, tá bom? Bom, aí vem os campos de experiência, tá? São 5 campos de experiência, e os campos de experiência eles vieram, né, meio que substituir um pouquinho, a gente brinca, aqueles eixos que a gente tinha propostos pelo RCNE. Não é exatamente isso, mas uma coisa que traz de forma interessante, né, é que ele mistura aqui eixos, né, propostos no RCNE em campos distintos. E isso, né, consagra, né, ou concretiza de uma vez por todas a questão da interdisciplinaridade na educação infantil, né? Se alguém ainda separava lá uma aula só de matemática, uma aula só de linguagem oral, escrita, uma aula só de artes, com os campos de experiência acabou, não dá mais. Impossível você fazer exclusivamente isso. Você vai ser obrigado, de alguma maneira, a tratar de uma aula um pouco mais interdisciplinar com vários assuntos. Até porque mesmo quando você fazia isso, ou achava que fazia uma aula só de matemática, você não fazia, né? Dentro da lógica da educação infantil, a gente sempre tratou, né, da identidade e autonomia, da oralidade, tudo junto com a matemática, não tem jeito, né? Então, a gente não consegue tratar só uma coisa. E os campos de experiências, eles vêm a trazer essas questões de forma importante. Aqui muito rapidamente, né, eu, outro e nós, né, questões em relação à identidade mesmo, subjetividade, construção das relações. Então, aqui os objetivos que vão ter de aprendizagem lá, ou habilidades, como a gente chama, vai falar da relação da criança com ela mesma, com ela e com outra criança, com ela e com os adultos e por aí vai, tá certo? O corpo, os gestos, os movimentos, né, ele também percebe que tudo isso está interligado com aqueles direitos de aprendizagem lá, tá certo? A importância das crianças em viver suas experiências, né, as diferentes linguagens, explorar o espaço, por isso da importância, né, dos professores, dos gestores das escolas organizarem de forma muito significativa os espaços. O espaço da educação infantil não pode ser qualquer espaço, ele precisa ser um espaço pensado, adequado, bem organizado, com poucas coisas, né, com pouca coisa chamativa no sentido, né? Não tem que ter aquele monte de cartaz, aquele monte de desenho, cores fortes. As crianças enxergam muito bem, graças a Deus, não precisa disso, né? A gente precisa construir ambientes saudáveis, né? Que não irritem, que não deixem as crianças nervosas de repente, ou cansadas, estressadas. Os ambientes são extremamente
importantes dentro de uma escola e esse olhar para os ambientes precisa ser muito atento, tá certo? E os ambientes eles precisam mudar, né? Conforme vão fazendo as atividades, conforme a gente vai caminhando no decorrer do ano letivo, né? O ambiente não pode ficar igual sempre, tá certo? Aí tem mais três aqui, que são traços, sons e cores e formas, que vai, de alguma maneira, ele se aproximaria lá com os eixos da matemática e da natureza e sociedade. Então, ele traz aqui ideias artísticas, culturais, científicas, né? Então, são áreas do conhecimento agrupadas num campo de experiência, né? E aí tem a questão da escuta, fala, pensamento, imaginação, que traz aí toda a questão da linguagem oral, da escrita, da leitura e do letramento, né? Então, só lembrando, houve uma grande discussão em relação à BNCC quando a gente foi, quando estava se tratando disso, né? Queria se trazer algumas coisas de alfabetização, de antecipação de alfabetização para a educação infantil e ainda bem que isso não ocorreu, né? Afinal de contas, a criança é muito nova, ela tem muito tempo lá no ensino fundamental para ser alfabetizada. O que a gente vai fazer aqui, e a gente faz desde o berçário, é ler para essa criança, é apresentar o mundo letrado para essa criança, o mundo da linguagem oral e escrita para essa criança, através de histórias, através, né, de colocar ela em produções de escrita espontânea, dentro de brincadeiras, dentro de textos que você lê ou que você passa na lousa, enfim, são questões que a criança vai ter sim esse contato, mas ela vai ter aqui um contato onde o fundamental em relação à leitura e escrita aqui é a criança começar a entender, né, qual é a função social da leitura e da escrita, que é nada mais do que a gente formar a ideia de letramento dessa criança. Isso já vai ser uma grande bagagem para que essa criança se alfabetize de uma forma mais saudável depois, futuramente, tá bom? E aí tem de novo aqui espaço, tempo, quantidades. Esse espaço aqui é o espaço temporal, o espaço, né, em relação mesmo à dimensão, né, dos lugares e tudo mais, noções espaciais. A questão temporal, que ainda é muito difícil para as crianças, mas enfim, a gente consegue, né? Então entra aqui toda aquela história da rotina, que rotina que a gente precisa fazer para as crianças, né? Dizer, olha, né? Agora nós vamos fazer a leitura, depois nós vamos fazer uma atividade lá embaixo do pé de laranja, depois a gente vai voltar, lavar a mão, vai almoçar, depois a gente vai para a quadra, enfim. É, é, Todas essas atividades que são permanentes dentro da educação infantil estão englobadas dentro da rotina, está também, né, abordado um pouco nesse campo de experiência, além de outras, né, que a gente tem também, tá bom? Enfim, aí aqui nós temos a base nacional dizendo o quê? A concepção de criança. Qual seria essa concepção de criança da base? Ela traz, então, muitos valores que já estavam lá nos RCNEs, né? A concepção de criança, então, eu vou ler esse trecho porque eu acho ele importante. A concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos, assimila valores, que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social. Não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural e espontâneo. Ao contrário, reitera a importância e necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na educação infantil. O que significa isso, né? Significa aquilo que eu já disse agora há pouco, né? Para a família não achar que a criança está só brincando lá na escola. Então, tudo isso aqui, se a gente não tiver intencionalidade educativa, o educador, o professor, a gente vai validar o pensamento daquela família que acha que leva a criança na escolinha só para brincar. Por quê? Porque, de fato, se você não tem intencionalidade educativa, nem você exatamente sabe o que você está fazendo lá com as crianças. Então, eu tenho certeza que a maioria dos educadores sabe o que está fazendo com as crianças e a gente precisa, então, né, nesse planejamento, nessa organização, você vai propor qualquer tipo de brincadeira, de atividade, você sabe o que você tem que fazer. Então, tudo isso aqui, ó, os valores, os julgamentos, tudo isso, né, tem que partir de um profissional que tenha muito conhecimento.
E aí eu volto, né, a dizer uma coisa que eu tenho o costume de dizer, que quanto menor a criança, maior o conhecimento o professor precisa ter para poder trabalhar com elas, né? Então, isso é de extrema importância que a gente precisa ter consciência disso. Aqui só finalizando, então, algumas questões em relação a alguns ganhos que a BNCC trouxe para a educação infantil. Então, ao trazer os campos de experiência, ela reafirma a necessidade de trabalhar de forma interdisciplinar, né? Ela reforça o protagonismo, portanto, ela reforça o desenvolvimento integral da criança, tá certo? Outro ganho, né? Ela centrada na criança. Então, veja, a BNCC, ela definitivamente centra na criança. O RCNEI de 98 já fazia isso, mas a BNCC vem e fala, não, olha, é isso aí mesmo, né? Então, campos de experiência, aprender fazendo, para protagonismo, interdisciplinaridade e desenvolvimento integral. Eu vejo que são palavras-chave que a BNCC traz, tudo de forma muito integrada e articulada, tá certo? Aqui só para finalizar mesmo, né, uma outra coisa que ela trouxe que é de extrema importância é a organização ou reorganização, embora a gente tenha nas escolas uma divisão ou uma subdivisão disso. Isso aqui traz uma visão de criança mais integral, né? Como é que você separa, né, bebê de berçário 1 e bebê de berçário 2? Eu sei que tem as classes para isso, porém, né, são coisas extremamente difíceis de fazer. Mesma coisa aqui, maternal 1, maternal 2, etapa 1 e etapa 2, tá? Então, a BNCC ela traz e trata lá nos objetivos, nas habilidades, essas três faixas etárias. O que diferencia dentro de cada uma delas, né, a gente poder ter graus de dificuldades um pouco diferenciados, né? E talvez numa evolução, né, futura, quem sabe, da educação infantil, a gente pudesse montar classes de fato com essas faixas etárias todas juntas na mesma classe. Hoje isso acontece apenas quando a gente tem a necessidade de montar classes multisseriadas. Daí você tem lá crianças de 4, 5 na mesma sala e às vezes isso causa temor nos professores, mas não tenham temor. A BNCC ela está dizendo lá quais são as habilidades para trabalhar junto com essas crianças. Então não tem problema, não tem porquê, tá? Quem tem uma classe multisseriada, na verdade, está mais correto, de acordo com a BNCC, do que quem não tem, tá bom? Brincadeiras à parte, é claro, mas é de fato interessante isso, né? Essas crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses juntas no mesmo local teriam muito a agregar e acrescentar dentro de todos aqueles direitos de aprendizagem umas às outras, tá certo? Bom, só finalizando então, eu queria colocar que a educação infantil, então, ela avançou muito nas últimas décadas, mas ainda há muito que melhorar. Portanto, essa luta, né, permanece. E cada um, né, cada educador, cada professor precisa ser um guerreiro na defesa dessa causa, né? E aí eu chamo mesmo de causa isso, tá? Então, quem já me ouviu falando em outros lugares em relação à educação infantil, é uma causa, né?